Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Ivan e junto com o Gabriel a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o Elasticsearch. Para começar, o que é o Elasticsearch? Ele é uma ferramenta que é altamente distribuível e escalável e que é muito boa para fazer a busca e a análise de dados em tempo real, principalmente dados numa quantidade massiva. Além disso, ele segue o padrão NoSQL, então ele dá conta de armazenar dados estruturados, como também dados não estruturados. Uma coisa também que faz ele ser diferente das outras ferramentas é que ele é muito bom para fazer buscas em textos. Mas antes de continuar falando do Elasticsearch, a gente tem que falar um pouquinho sobre o porquê que ele surgiu, e para isso a gente tem que falar dos bancos de dados relacionais, que são os que a gente está mais habituado a usar no dia a dia, que são MySQL, PostgreSQL. Eles possuem esquemas rígidos, então você já tem que definir quais que vão ser os atributos da sua tabela previamente, e eles são muito bons para fazer consultas exatas, que é, por exemplo, eu tenho um ID e eu quero pegar naquela tabela a instância que tem o mesmo ID que eu tenho na minha mão. Ela é muito boa para fazer esse tipo de consulta. Mas os bancos relacionais não são tão bons para lidar com texto, principalmente textos em quantidade massiva. Porque imagina que a gente tem uma tabela e um dos campos é uma frase, por exemplo. E a gente quer ver quais são as instâncias daquela tabela que na frase tem tal palavra. Além disso, ele não tem mecanismos avançados para busca de texto. Então ele não processa nem tokeniza o texto. Tokenizar seria pegar a frase, por exemplo, pegar todos os termos dela, ignorando o ponto final e espaço, e colocando tudo em minúsculo para facilitar a busca e tornar ela mais otimizada. Outra coisa também é que as operações que ele tem para fazer busca em texto são limitadas. Por exemplo, eles não têm busca por palavra parecida ou não têm busca por ranqueamento. Pensando nisso, foi criado o Search Index e eles utilizam a estrutura de índice invertido. O índice direto é o que a gente já está acostumado. Você vai ter o ID, vai ter um documento relacionado a ele, mas você tem o índice invertido, que ele usa o processo de tokenização que eu citei anteriormente para relacionar um termo que está numa das frases lá da tabela com um documento. E aí você só armazena um documento ID ou uma referência para ele. Então você não precisa trazer o documento todo na memória quando você está fazendo a busca. Isso deixa ela bem mais rápida. E aí os Search Index, eles são otimizados para fazer vários tipos de busca. Como por exemplo, para prefixo, nesse caso aqui que a gente está querendo pegar as palavras que começam com C, a gente vai chegar e vai fazer a busca nesses termos aqui. Se vocês separarem, eles já estão ordenados. Isso é fundamental, porque essa ordenação garante que a busca seja feita em tempo logarítmico. E aí você não tem que carregar os documentos na memória. Então você vai usar só os termos que estão aqui e depois você tem eles, você vai pegar os documentos onde que eles estiverem armazenados. Outra coisa que eles já fazem que é bem interessante é na busca por sufixo, que eles vão criar uma outra tabela de índice invertido, mas com os termos na ordem inversa, e também eles vão ordenar esses termos de novo na ordem alfabética. E aí, com isso, quando você vai querer procurar um sufixo, eles vão inverter também a palavra que você está procurando, né, que é o sufixo que você quer, e eles vão fazer a mesma busca em tempo logaritmo aqui por estar ordenado. Normalmente eles são organizados desse jeito aqui nas bibliotecas. Então, você vai ter uma tabela com os documentos, que vão ter os textos que você quer analisar. Depois você vai fazer o processo de tokenização para extrair os termos. E aí você vai ter uma tabela que já vai ter várias buscas prontas. Que basicamente aqui, por exemplo, olha, você tem o termo 1 que é o be, e você está falando, ó, esse termo 1 está aparecendo no primeiro documento, que é essa primeira fase aqui, 2 vezes nas posições 2 e 6. Já ter essa tabela de indexação é muito bom porque já deixam várias buscas prontas e também acelera todo o processo e permite fazer buscas mais complexas. E aí, em cima disso tudo, a gente tem a Lucene, que ela é uma biblioteca open source que implementa vários métodos de busca em texto, principalmente texto em quantidade maior, texto mais longo. E ela é uma biblioteca open source que foi feita em Java. E além das funcionalidades anteriores de buscar por sufixo, buscar por prefixo, ela também deixa fazer busca por palavras parecidas, busca por intervalos e busca por relevância, que seria fazer um ranking. Então você vai buscar por uma palavra e ela vai te falar quais são os textos que aquela palavra aparece mais. Ela é uma biblioteca muito boa, que é muito usada no mercado, mas ela tem uma limitação, que ela não é muito escalável, já que ela não foi feita pensando no ambiente distribuído. Bom, antes de explicar como o Elasticsearch ele resolve o problema de escalabilidade do Apache Lucene, é interessante fazer uma relação entre índice Lucene e um banco de dados relacional. A gente sabe que o índice Lucene é um conjunto de arquivos, e a gente pode relacionar o índice Lucene com uma tabela, um arquivo como sendo uma linha nessa tabela, e o atributo desse arquivo JSON como sendo a coluna dessa tabela. E como que o Elasticsearch ele resolve o problema de escalabilidade do Apache Lucene? Basicamente, ele insere o Apache Lucene em uma arquitetura distribuída e provê outras funcionalidades para o Apache Lucene. Olhando mais a fundo na arquitetura do Elasticsearch, nós temos dois nós principais, que são os shorts e as réplicas. Um conjunto de shorts e réplicas forma um node e um conjunto de nodes forma um cluster.
O shard, ele basicamente ele é um índice Lucene que o Ivan explicou mais atrás na apresentação. E uma réplica é basicamente uma cópia para termos mais tolerância a falhas. E, bom, como é que é feita uma busca aqui no Elasticsearch? Diferentemente do Apache Lucene, um índice aqui no Elasticsearch ele é um conjunto de shards. Então, ao fazer uma busca por um índice, é feito uma busca paralela por esse índice nos charts e o Apache Lucene vai utilizar sua busca indexada para estar buscando esses documentos. E, bom, além de prover uma arquitetura distribuída, o Elasticsearch ele provê uma REST API para essa ferramenta, o que garante muita flexibilidade, porque qualquer linguagem de programação e ferramenta que tenha o protocolo HTTP consegue interagir com o Elasticsearch. E além disso, ele possui uma linguagem de consulta própria. Por exemplo, a gente vai criar o índice New York Times. Basta fazer uma requisição HTTP do método PUT, utilizando a endpoint do New York Times, e passando como corpo, por exemplo, o número de shards que a gente vai querer com que aquele índice seja separado, né, dividido, e o número de réplicas que nós gostaríamos para aquele índice. Então, por exemplo, para esse exemplo, nós vamos ter 2 shards e uma réplica para cada shard. E o uso do mercado do Elasticsearch, ele não é feito de maneira sozinha. O Elasticsearch ele é utilizado junto com outras ferramentas, e a forma mais tradicional de utilizar o Elasticsearch é o ELK, em que nós utilizamos a ferramenta Logstash para adquirir, processar e estruturar esses dados, e a ferramenta Kibana, que é basicamente um dashboard para visualização de dados. Então, o fluxo fica: a gente utiliza o Logstash para adquirir, processar e estruturar os dados, e o Elasticsearch ele serve como base de busca para uma ferramenta de visualização de dados. Nesse caso, o Kibana está colocando esses dashboards. E é isso. Obrigado.